Usar programação funcional para simplificar o teu código. E aí, galera, beleza? Vocês sabem que o desenvolvimento da plataforma The Wise Dev está a todo vapor. Todo mundo trabalha, né, pessoal? Todo mundo tem o seu trabalho profissional ali na equipe que está desenvolvendo o The Wise Dev. Então, obviamente que a coisa sai um pouco mais devagar, porque a gente está usando o nosso tempo livre para desenvolver a plataforma. Mas mesmo assim, a coisa está caminhando muito bem. Olha só, a gente já tem uma landing page espetacular aqui, bem bonitona, cujo design foi feito pelo Bruno Scodeller. Aqui já tem o cadastro também, que ficou lindão, de login aqui também. Aqui também já dá para logar, né? Já tem a página de curso aqui, que eu achei espetacular. Abrir aqui, fechar esses folders aqui, seriam as sessões do curso, né? Aqui tem o progresso, o número de aulas. Claro, isso aqui é tudo um protótipo ainda, né, pessoal? Mas já está tocando o vídeo aqui. Esse vídeo aqui é do meu canal mesmo, não é um curso em si. Tá aqui só para teste. Mas, como vocês podem ver, a coisa está bem adiantada. Então, eu estava pensando num conteúdo para o lançamento da plataforma. E eu pensei numa ideia aqui que eu acho que vocês vão adorar, que é o seguinte: eu vou fazer uma atualização do curso de arquitetura limpa, porque no curso de arquitetura limpa eu desenvolvo uma API web utilizando TDD e utilizando os conceitos de arquitetura limpa. Aí na atualização, pessoal, o que eu vou fazer? Como eu já estou há um ano atuando como Dev Senior lá na Trio e a gente utiliza a arquitetura limpa lá, eu atualizei algumas ideias sobre como aplicar melhor a arquitetura limpa em si. E além disso, com tudo que eu tenho estudado com relação à programação funcional, a ideia é incorporar nesse curso também as ideias de programação funcional que podem te ajudar a ter um código muito mais elegante, mais simples e mais fácil de testar. E aí eu achei, pessoal, um material espetacular que está lá no livro Grokking Simplicity, do Eric Normand, que é um cara também que mexe bastante com Clojure, mas no livro ele utiliza JavaScript. Então, lá nesse curso de arquitetura limpa, atualizado, na verdade não vai ser sobre arquitetura limpa, mas sobre desenvolvimento web contemporâneo e pragmático, utilizando conceitos de programação funcional, de inversão de dependência e também utilizando práticas como Test Driven Development e testes de unidade. E aqui nesse vídeo eu queria te passar uma ideia-chave que ele usa no livro Grokking Simplicity, que são conceitos de programação funcional que você pode usar hoje mesmo no seu código para deixá-lo mais simples, mais fácil de entender, mais reusável e mais testável. Então esse aqui é o livro Grokking Simplicity, do Eric Normand. Eu estou achando espetacular esse livro, pessoal. Tem um forward aqui do Guy Steele e da Jessica Kerr. O Guy Steele é um cara espetacular da área de linguagem de programação. E esse livro realmente junta todas as ideias, né, que eu tenho de programação funcional e ideias de arquitetura para realmente usar os conceitos de programação funcional na prática, para deixar o seu código mais elegante, mais simples, mais reusável e mais testável. E um dos principais conceitos que ele usa aqui, galera, que eu queria passar aqui para vocês, que vocês já podem usar hoje mesmo para deixar o código de vocês mais simples, mais elegante, é a ideia de você saber separar no código ações de cálculos de dados. Então, o que são ações? São funções com efeitos colaterais ou funções impuras, como são chamadas principalmente na comunidade de programação funcional mesmo. Eu achei legal que ele renomeou esses termos aqui para termos mais simples que a gente pode usar no nosso dia a dia e também na programação em si. Então, a ação, ela depende de quantas vezes ou quando ela é chamada. Então, um exemplo seria enviar e-mail, né? Então, se você envia o e-mail hoje ou enviar amanhã, faz diferença. Então, isso é uma ação. Ler do banco de dados. Se você lê hoje ou lê amanhã, faz diferença, porque os dados podem estar modificados de um dia para o outro. Outro exemplo seria escrever alguma coisa na tela. Então, se você dá um print hoje, ou se você dá 3 prints, um de cada vez, a gente vai ver efeitos diferentes, né? Vão aparecer 3 vezes impresso ali na tela o que você está imprimindo. Então, tudo isso é ação, tá? E, obviamente, que isso é muito importante nos nossos programas. A gente não tem como ter programas que sejam úteis e que não tenham ações. Mas a ideia é a gente conseguir separar as ações dos cálculos e dos dados. Os cálculos são funções puras, que não têm efeito colateral. São computações de uma entrada para uma saída. E aqui alguns exemplos. Achar o maior número entre um conjunto de números, ou verificar se um endereço de e-mail é válido ou inválido. Então isso também é chamado de funções puras ou funções matemáticas. E depois, uma outra categoria de coisas que a gente tem no código, também na vida real, são os dados, que são fatos sobre eventos. Por exemplo, o endereço de e-mail que o usuário nos deu, ou a quantidade em dólar que foi lida de uma API de um banco. Tudo isso são dados.
E aí uma coisa muito importante da programação funcional, pessoal, é que a gente, em geral, a gente vai dar preferência a dados, tá? Que são coisas mais simples e mais diretas. Em segundo lugar, vem os cálculos, que são as funções puras. E em terceiro lugar, vem as ações, que são mais complexas mesmo e que podem dar mais problema. Então, em geral, a gente vai dar preferência a dados, depois a cálculos e depois a ações. E aí uma coisa muito importante, pessoal, que eu vou usar bastante no curso que eu vou desenvolver para vocês, é você saber extrair cálculos de ações. Um grande problema do teste é isso, né, pessoal? Então você tem uma função lá que conversa com o banco de dados. Um problema é que às vezes a gente tem lógica, a gente tem regras de negócio junto na mesma função que conversa com o banco. Então, uma coisa muito importante é a gente conseguir separar isso, separar os cálculos, porque os cálculos eles são muito mais fáceis de serem testados. A gente pode usar teste de unidade que vai rodar muito rápido e vai deixar o seu código mais simples. A ideia é a gente realmente deixar as ações numa casca da nossa aplicação, que é aquela ideia do Imperative Shell Functional Core. A gente quer deixar só uma casca imperativa onde a gente vai agregar as nossas ações e o core mesmo do sistema a gente vai deixar em cálculos. A gente vai focar o teste de unidade nesses cálculos. Claro, a gente pode também testar as ações e é importante que pelo menos alguma parte das nossas ações sejam testadas nos sistemas. Mas se a gente deixar bem testado o nosso core funcional, a gente vai aumentar bastante a confiança que o nosso sistema realmente faz aquilo que a gente quer. E aí, aqui nesse capítulo 3, ele dá um exemplo de como que a gente pode extrair um cálculo de uma ação. Então, vamos pensar aqui num algoritmo que a gente faz na vida real, que é o processo de fazer compras num supermercado. Então, tem várias coisas que a gente faz para poder fazer as compras. Então, primeiro a gente checa, por exemplo, a geladeira, depois a gente se dirige para o mercado, a gente compra o que a gente precisa e volta para casa. E aí, a questão é que tudo isso aqui, pessoal, é ação. Porque tudo isso aqui depende da hora em que é realizado ou quantas vezes isso é realizado. E aqui ele explica por que tudo isso aqui é ação. Checar a geladeira é definitivamente uma ação, porque importa se a gente olha hoje ou amanhã, porque amanhã, por exemplo, pode ter menos leite do que hoje. Então isso é claramente uma ação. Se dirigir ao mercado é também uma ação, porque, por exemplo, se você dirigir 2 vezes, você vai gastar 2 vezes mais gasolina. Então faz diferença quantas vezes você realiza essa ação. Comprar coisas também é uma ação. Quando você comprou um determinado brócolis lá dentro do mercado, ninguém mais vai poder comprar aquele mesmo brócolis. E voltar para casa também é uma ação, porque se eu já estou lá, por exemplo, eu não posso voltar para lá. Então importa o momento em que eu realizo essa ação. Só que se a gente olhar principalmente para essa primeira ação aqui, a gente pode quebrar ela e obter dados e também um cálculo. Então, quando a gente checa a geladeira, a gente pode, por exemplo, gerar um inventário atual. Isso é um dado. Então, se a gente pensar na ação de comprar alguma coisa no mercado, em geral isso vai envolver você olhar para o seu inventário atual, você vai pensar no seu inventário desejado e vai fazer uma subtração do inventário desejado menos o inventário atual. E com isso você vai conseguir gerar uma lista de compras das coisas que você realmente vai comprar. Então, o inventário atual é dado, o inventário desejado é dado, e aí aqui a gente consegue extrair um cálculo, que é a subtração do inventário, ou seja, o inventário desejado menos o inventário atual. E aí a gente pode então atualizar aquele processo, e aí uma ideia-chave que ele usa aqui nesse livro é realmente dividir, categorizar as suas ações, os seus cálculos e os seus dados. No caso, quando você checa a geladeira, então você pode gerar o dado, que é o inventário atual. E aí você vai pensar naquilo que você quer, então é o inventário desejado. E aí o cálculo seria a gente realmente subtrair o inventário atual do inventário desejado. E com isso a gente vai gerar uma lista de compras. Então repara, isso aqui é um cálculo, porque sempre que você dá o mesmo inventário atual e o mesmo inventário desejado, a lista de compras vai ser a mesma. Então isso aqui é uma função pura ou um cálculo. Isso aqui a gente pode testar mais facilmente. A gente pode extrair essa função para um lugar separado e a gente pode testar isso aqui de maneira isolada. Então, esse processo de dividir todo o seu programa em ações, cálculos e dados, ele é muito importante para a gente realmente conseguir extrair os cálculos e separá-los das ações. Então, no livro, ele mostra como fazer isso, né? Ele mostra um código onde a gente tem ações misturadas com cálculos, ele mostra como você extrai esses cálculos e como que você também gera os dados que você vai utilizar nesses cálculos e nas ações. Então, eu acho esse conceito muito poderoso para deixar o seu código mais simples. Eu não mostrei nenhum código
código ainda nesse vídeo aqui, mas no meu curso vai ter um monte de código. E uma coisa bem legal é que, como ele usa o JavaScript, a minha ideia é fazer o curso em TypeScript. Então, muitas coisas a gente vai poder portar o código de JavaScript do conteúdo desse livro para uma versão TypeScript para usar no curso. A ideia é fazer uma versão inicial em TypeScript, mas futuramente também quero fazer uma versão em Python e, quem sabe, até em Clojure. Eu espero que você tenha curtido. Eu estou estudando bastante esse livro agora, ele tem 500 páginas e esse conteúdo certamente vai agregar muito na nossa habilidade de programadores e certamente vai estar lá no curso de lançamento da plataforma The Wise Dev. Espero que você tenha curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.